Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você hoje e sempre. Estamos dando início ao primeiro episódio de uma série de pequenos estudos sobre os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Vamos iniciar com o Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus, do capítulo 5 ao 7. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como também é conhecido, ele foi o primeiro de uma série de discursos que Jesus fez sobre a vida cristã. O objetivo desse sermão foi instruir os discípulos sobre o modo adequado de se viver. Para nós, nos dias de hoje, esse sermão consiste em um resumo do nosso proceder com o objetivo de alcançar sucesso na vida cristã. Bem, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 1, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Aproximaram-se dele os discípulos, então ele começou a ensiná-los. Note que o objetivo de Jesus era ensinar aos discípulos nessa ocasião, porém a multidão estava presente e também ouvia os ensinamentos. Creio que muitos por curiosidade e muitos também sendo alcançados pela fé. Jesus mostrou como nós, que somos súditos do reino de Deus, devemos viver nesse mundo, mesmo não pertencendo a ele, com o objetivo de demonstrar aos incrédulos o amor de Deus através do nosso estilo de vida. No início do capítulo 5 de Mateus, Jesus fala sobre os bem-aventurados ou as bem-aventuranças, ou seja, dos felizes, daqueles que desfrutarão das bênçãos de Deus no reino dos céus. A humildade de espírito é a primeira de uma série de bem-aventuranças. Ser humilde ou pobre de espírito significa reconhecer a nossa miséria diante da grande majestade de Deus. E a eles o Senhor promete o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois o Senhor promete a eles consolo divino. Aos que choram quando percebem que são pecadores e clamam pela misericórdia divina, por exemplo. Bem-aventurados os mansos, pois o Senhor lhes promete herdar a terra. A mansidão na vida de um servo de Deus está relacionada com a confiança na justiça do Senhor diante de tantas injustiças desse mundo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois o Senhor lhes promete fartura. Dessa forma, Jesus nos ensina que devemos ansiar por obedecer os ensinos da palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia divina. Precisamos exercer a misericórdia nesse mundo que é tão cheio de indiferença e arrogância, pois muitas misericórdias nós temos recebidos do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Olha que coisa espetacular, ver a Deus. Infelizmente não conseguimos ser limpos de coração o tempo todo. Por isso precisamos nos arrepender, confessar e abandonar os nossos pecados diariamente. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Ser pacificador é levar a mensagem de paz do Evangelho e viver de modo digno, de acordo com o que pregamos, assim como Jesus viveu. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles será o reino dos céus. Quando sofremos por obedecer a Cristo, é um sinal de conformidade com o caráter dele e a sua vontade. Jesus disse ainda que precisávamos ser sal da terra e luz do mundo. Isso significa que devemos exercer influência positiva sobre este mundo, assim como o sal e a luz que transformam permanentemente o sabor e a escuridão. Devemos estar dispostos a transformar as pessoas, sendo o sal e a luz para elas, através do nosso bom exemplo de cristão verdadeiro. Resumidamente, o Sermão da Montanha nos mostra que Jesus deve ser o nosso referencial de vida. Ele mostrou com a sua vida aqui na terra como devemos obedecer a Deus,
observando os mandamentos, principalmente amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você e investir a sua vida e os seus esforços no reino de Deus, onde deve estar todo o nosso desejo e todo o nosso coração. Sabemos que na prática é impossível viver dessa forma para qualquer pessoa que seja, a menos que você se coloque à disposição de Deus, submetendo a sua vida a Ele. Dessa forma, a sabedoria, a misericórdia e a graça infinita do nosso Senhor, ela nos alcançará e nos ajudará a viver conforme a sua vontade. No livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 22, o autor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu desejo que as misericórdias infinitas do nosso Deus alcance você que está ouvindo essa mensagem e possa nos fortalecer a seguir na vida cristã, seguindo sempre o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?